Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, vocês vão estar realizando algumas atividades, certo? Então, vocês têm aí a de vocês impressa e a prof vai falando aqui, vocês vão seguindo e vão resolvendo aí na sequência, certo? Então, aqui nós temos escrito atividades de matemática. Aí, número 1. Complete a sequência com os números que faltam. Então, nós temos aqui, ó, a tabela. A da prof está com algumas imagens coloridas, mas a de vocês não. De vocês está em preto e branco. Então, nós temos aqui os números do 1 ao 30. E estão faltando alguns números nessa sequência. Vocês vão completar essa sequência com os números que estão faltando aí na atividade de vocês. Vou dar um tempinho para vocês realizarem a atividade de vocês e a prof passa para a próxima. Aí mesmo na atividade número 1, depois de vocês completarem essa sequência, vocês vão circular o maior número dessa sequência. Então, vocês começaram lá no número 1, né? Completaram com os números que estão faltando. Qual é o maior número dessa sequência? Então, vocês vão circular o maior número dessa sequência. Aí, a gente vem para a atividade número 2. Veja como Lia organizou os vagões do trem que ela ganhou no dia do seu aniversário. Então, no dia do aniversário, a Lia ganhou um trenzinho de presente, né? Então, esse é o trem que ela ganhou. E veja como ela organizou. Observem como começa as cores dessa sequência, tá? Então, ela organizou, ela fez uma sequência aí com os vagões desse trem. Como ela organizou essa sequência? Então, de acordo com a sequência, qual será o próximo vagão? Então, se ela tá, ó, observem os vagões. Então, qual será o próximo? O próximo será o vagão azul? O próximo será o vagão amarelo? Ou o próximo será o vagão verde? Vocês vão então marcar um xizinho no parênteses embaixo de cada do vagão correspondente ao que vai completar a sequência aí. Se for o vagão azul, xizinho no vagão azul. Se vocês acham que é o amarelo, um xizinho no amarelo. E se vocês acham que é o verde, marcar um xizinho no vagão verde. Essa é a letra A. Letra B. Os vagões foram organizados de acordo com o tamanho, com a forma dele ou com a cor. Então, como foram organizados os vagões? O tamanho deles é diferente? Eles foram organizados de tamanhos diferentes? A forma é diferente? Forma, se ele é quadrado, retângulo, triângulo, a forma é diferente? Ou o que é que muda nessa sequência? É a cor? Então, o que muda na sequência do vagão que a Lia organizou, vocês vão marcar com o xizinho. Se vocês acham que é o tamanho, se vocês acham que é a forma, ou ela organizou conforme a cor. Número 3. Número 3 também, essas atividades aqui a gente já trabalhou em sala de aula, a gente já conversou bastante sobre isso. Escreva os números que vêm imediatamente antes e imediatamente depois do. Então, o primeiro número que eu tenho aí é o 9. Quem vem antes do 9? Quem vem depois do 9? Do lado, eu tenho o 14. Quem vem antes do 14? Quem vem depois dele?
Vou fazer a mesma coisa com o número 22 e com o número 27. Colocando naquele espaço que a prof deixou aí, naquela linha preta, na linha anterior e posterior ao número, o que vem antes e o que vem depois. Feito a atividade número 3, a gente vem para a atividade número 4. Os alunos do primeiro ano participaram de um campeonato de corrida. Veja o resultado e responda. Então, aqui vocês estão vendo que tem várias crianças que estão participando de uma corrida. Então, tem a bandeira quadriculada aqui que está escrito chegada. E aí, nós temos, em cima de cada criança, nós temos o nome. Primeiro é a Luna, depois vem o Juca, a Alice, o Diego e o Beto. Então, essa é a ordem que eles chegaram. Lembra que a gente trabalhou no capítulo anterior sobre ordem? Primeiro, segundo, terceiro, né? E que a ordem, que a gente encontra os números de ordem num campeonato. Pode ser uma corrida, pode ser um futebol, pode ser um jogo, né? Ou pode ser uma corrida, mas num campeonato aqui, no caso, que é de corrida, as crianças chegaram nessa ordem. Então, o que é que vocês têm que responder aqui? Letra A. Qual criança chegou em primeiro lugar? Então, em primeiro lugar, quem foi a criança que chegou primeiro? Então, vocês podem copiar, vocês nem precisam da ajuda aqui do papai e da mamãe, porque está escrito o nome da criança que chegou em primeiro lugar aí, só vocês copiarem nessa linha. Então, lá na letra A. Letra B. Qual criança chegou em último lugar? Vamos lá na criança, copia o nome na linha também. Letra C. Qual foi a posição de Diego? Você vai procurar lá o nome, vai ler quem é o Diego. O Diego está em segundo lugar, ele está em quarto lugar ou ele está em quinto lugar? Vocês vão marcar um xizinho na posição que o Diego está. Letra D. Marque um X na criança que chegou em terceiro lugar na corrida. Então, qual criança chegou em terceiro? Em cima ou embaixo também, tá? Vocês vão marcar com um xizinho. Não precisa marcar a criança toda. Vocês podem colocar lá em cima, perto do nome, ou embaixo, perto do pé da criança. Vocês podem fazer um xizinho para identificar aquela que chegou em terceiro lugar. Número 5. Ajude a descobrir a senha colocando os números da tabela em ordem decrescente. O que é a ordem decrescente? Vamos lembrar um pouquinho lá. Decrescente é que desce. Então, quer dizer, do maior para o menor. Então, se eu tô lá lembra, a prof explicou para vocês sobre a escadinha. Se eu tô lá em cima, no último degrau, né? Eu vou descer, decrescente. Então, eu estou lá no último, que é o maior, e vou chegar lá no menor, certo? Então, ordem decrescente do maior para o menor. Quais são os números? Os números são esses aqui. O 6, o 5, o 3, o 9 e o 4. Aonde vocês vão organizar esses números? Colocando a senha do celular. Então, vocês vão descobrir a senha desse celular, colocando ou organizando, como a prof falou antes, os números que aparecem nessa tirinha na ordem decrescente, né? Do maior para o menor. Número 6. Número 6, a gente vai só dar
vocês vão estar observando, relacionando coisas que vocês já aprenderam lá no pré, lá no infantil, vocês aprenderam sobre as formas geométricas, né? Então, agora vocês vão estar relacionando algumas imagens à forma geométrica correspondente. Então, aqui nós temos as imagens. Temos um pedaço de pizza, uma barra de chocolate, um biscoito recheado aí e uma bolacha. Então, observem as formas dessas imagens. E vocês vão relacionar, ligando as imagens às formas geométricas. A pizza, qual é a forma geométrica que ela se parece? Então, vocês vão ligar a pizza na forma geométrica que ela se parece. O chocolate se parece com qual forma geométrica? O biscoito recheado aqui, né? Se parece com qual? E a bolacha. Então, vocês vão relacionar ligando. A correspondência é fazendo um tracinho, ligando. Número 7 agora. Veja a cena de um aniversário. Então, aqui tem uma criança que está fazendo aniversário. Observem aí bem a cena, o que é que tem? Elas estão cantando parabéns, elas estão usando chapéus, né? Elas têm o quê? Um bolo. No bolo tem as velas correspondentes ao quantos anos a criança está fazendo. Tem os copos, os brigadeiros, os balões. Então, observem bem toda essa imagem para vocês poderem responder as questões. Pois então que vocês observaram, vocês vão pintar os quadrinhos de acordo com a quantidade de cada objeto presente na cena. Então, chapéus. Quantos chapéus aparecem nessa cena, nessa imagem na cena do aniversário? Então, vocês têm os quadrinhos aqui. Então, é 5, é 6, é 4, é 2? Quantos chapéuzinhos são? Eu vou contar e eu vou pintar os quadradinhos conforme a quantidade que tem. Se tem 6 chapéus, eu vou pintar 6 quadrinhos. Se tem 3, eu vou pintar somente 3. Vela. Quantas velas aparecem nessa imagem? Quantos anos a criança está fazendo? Vai pintar a quantidade de quadrinhos correspondente. Aí vem os balões. Contou os balões, vai pintar também a quantidade de balões. E depois nós temos os copos. Quantos copos aparecem na imagem? Pintar também a quantidade. Então, essa atividade exige só concentração e você está relacionando o número à quantidade. Então, se tem 3, eu vou poder pintar 3 quadrinhos. Se tem 4, eu vou pintar 4 quadrinhos. Combinado? Próxima atividade, letra B, que ainda faz parte lá da cena de aniversário. Circule o objeto que aparece em menor quantidade. O que aparece menos? Chapéus, velas, balões ou copos? Então, lá na cena anterior da festinha, o que é que tinha menos? Tinha menos chapéus, menos vela, menos balões ou menos copos? Então, vocês vão circular aqui o objeto que apareceu em menor quantidade. Número 8. Os números podem estar presentes em várias situações do nosso dia a dia. Numere as imagens de acordo com a função que os números indicam. Então, a gente já estudou bastante sobre isso nos capítulos anterior da nossa apostila, que os números estão presentes em várias situações. Eu não encontro o número só na minha continha de matemática. O número está na minha roupa, está no meu calçado,
está no número da casa. Quando eu vou no mercado, eu vou olhar o preço, lá tem o número. Então, o número ele indica muitas situações do nosso dia a dia. Então, agora vocês vão numerar algumas atividades aí relacionadas à função do número. Então, o número 1. O número 1 vocês vão colocar para aquela imagem que representa a ordem. Lembrando o que é ordem? Primeiro, segundo, terceiro, e aonde nós encontramos a ordem? Que a prof falou para vocês na atividade anterior, lá na corrida, lembra? Então, eu vou colocar o número 1 para aquela situação que indica a ordem. O número 2. O número 2 eu vou colocar na situação que indica valor. Onde eu encontro o valor? O que é valor? Número 3, eu vou colocar naquela situação que indica hora. Então, na imagem que representa a hora, eu vou colocar o número 3. E o número 4, eu vou colocar para aquela situação que indica contagem. Quando a gente está fazendo uma contagem. Então, aqui nós temos os números. Nós vamos numerar a nossa atividade aí com o número 1, 2, 3 ou 4. Número 1 eu vou colocar onde indica a ordem. 2, valor. 3, hora. E 4 para contagem. Então, a primeira imagem que aparece aqui. A menina acordando aí, ó, levantando. Essa situação indica o quê? Indica ordem, valor, hora ou contagem, tá? Se você acha que indica ordem, você tem que colocar o número 1. Se for valor, o número 2. Se for hora, o número 3. E se for contagem, o número 4. Aqui tem um menino aí que participou de um campeonato aí, ó, as crianças, primeiro, segundo, terceiro lugar. O que é que essa imagem representa? Ordem, valor, hora ou contagem? Aí a próxima imagem aqui tem um placar de um jogo. O que é que indica isso? Então, vamos colocar o número correspondente ao que ela indica. Se ela indica valor, se ela indica ordem, se ela indica contagem, ou se ela indica ordem. E esta cédula de R$2, o que é que ela indica? Tá? Ordem, valor, contagem, colocar um número relacionado ao que ela indica. Atividade número 9. Então, atividade número 9, observe as árvores abaixo e responda. Então, vocês têm aí duas árvores. Uma árvore com maçã e uma árvore com laranjas. Há quantas? Quantas maçãs tem nessa árvore? 9, 12 ou 15? Então, você contou as maçãzinhas. Para você não se perder na sua contagem, você pode ir marcando com um sinalzinho de lápis para você não contar duas vezes a mesma. Então, quantas maçãs tem? 9, 12 ou 15? Letra B. Há quantas laranjas? Contar as laranjas. Quantas laranjas tem nessa árvore? Tem 18? Tem 24? Ou tem 16? Então, fazer um xizinho no quadrinho que indica a quantidade correspondente. Ó, você desculpe o barulho da minha cachorrinha, viu? Que ela não para quieta, tá? Então, vocês vão fazer a prova de vocês, a atividade, olha com o barulho da cachorrinha da prof, hein? Que é bem barulhenta, inclusive. Número 10. Pinte os balões até completar a quantidade indicada em cada quadro. 12. Eu tenho que pintar, ó, 12 balões. Eu vou contar quantos tem pintado já. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 balões que estão pintados. Eu vou continuar pintando. Vou continuar 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, certo? Então, eu tenho que continuar pintando, continuar dos 6. Eu não posso contar mais 12. Eu tenho 6 pintados. Quantos eu preciso pintar até chegar no 12? Depois eu venho para a quantidade 10. 10 balões. Quantos balões eu já tenho pintado? E vou continuar até chegar no 10. 22. Então, fazer a mesma coisa. Conta quantos tem pintado e continua até chegar no 22. Se vocês querem ir marcando com as que precisam ser pintado com um sinalzinho para depois você pintar correto, também pode, certo? Então, aqui no caso do 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12, eu vou continuar 13, 14, 15, até eu chegar no 22. E depois eu tenho o 19. Mesma coisa, vou continuar pintando até chegar no 19. Podem fazer bem tranquilo. Tentem fazer sozinhos essa atividade, que são coisas que a gente já aprendeu, certo? Se tiver dúvida, você pode voltar à explicação da prof ou pedir uma ajuda para quem estiver com vocês. Combinado? Façam bem direitinho, pintem direito. Depois que vocês terminarem a atividade de vocês enviam foto para a prof estar fazendo a correção. Beleza? Beijinho para vocês.